Olá, caros alunos, bom dia, boa tarde a todos, tá? Vamos dar continuidade ao nosso assunto, para a nossa quarta atividade avaliativa, né? O quarta avaliação, como queiram, tá? Hoje trabalhando, tá? O tema dicas de trânsito para os pedestres, tá? Vamos ver algumas dicas trânsito que salvam vidas, dicas de trânsito para nós que somos pedestres. Mas lembre-se aqueles que usam carro, são motoristas, tá? Antes de você ser motorista, você foi e vai ser um pedestre. Então, existe uma parceria, uma colaboração, deve existir uma parceria, uma colaboração entre aquele que caminha, o pedestre, e aquele que tem o seu veículo, tá? Porque em determinado minuto os papéis podem se inverter. Você que está no veículo pode se tornar um pedestre e você que é pedestre pode se tornar um motorista. Então tem que haver aqui aquela ideia do respeito mútuo entre as pessoas, né? Saber que devem ser praticadas alguns atos, que esses atos, que são muitas vezes regras, algumas são leis, elas existem justamente para evitar situações desagradáveis, tá? Como acidentes e até às vezes fatais, tá? Então é uma forma de se evitar problemas. Então essas dicas são formas de nós pedestres, no sentido do pedestre, em evitar tipos de situações desagradáveis, tá? Então por isso nós vamos trabalhar aqui da nossa aula de hoje essas dicas, tá bom? Dicas de segurança do trânsito. Então vamos lá, pessoal, algum candidato aí, esses focos. Não sei se vocês estão ouvindo. Vamos lá. Existem 11 dicas de segurança lá da página 68 até a página 69, tá? 68 a 69 apenas, tá? 68 até a 69, não, até a 70, perdão. Página 68 até a página 70, tá? Beleza, vamos voltar. A primeira dica está na página 68, que diz o seguinte, olha lá, são 11. O texto introdutório, existe o texto introdutório, que você vai dar uma lida, aí logo abaixo, tá, vão ter 11 dicas, 11 orientações para nós, aqueles que estão no momento como pedestres, tá? Vamos ler e vamos explicar. As imagens já fazem uma relação às orientações. A primeira dica ou orientação é a ideia da atenção. Preste muita atenção no trânsito, porque existem e sempre existirão motoristas mal educados, motociclistas e ciclistas, né? Então quem está como pedestre tem que ter muita atenção em quando se locomover nas vias públicas, né? Porque a qualquer momento, pode ser que a qualquer momento, algum motorista infringe alguma regra de trânsito, aí, tá? Pode ocorrer um problema. E se você tiver com a atenção apurada, se tiver ali sempre na defensiva, tá? Você vai conseguir se sair de uma situação desagradável. Por isso, a ideia da atenção, a atenção no trânsito é essencial, tá bom? Então, atenção no sentido de ter muito cuidado quando você estiver andando nas vias públicas, né? Seja ela na calçada, etc. Tem que ter muita atenção, tá bom? Nada de ficar distraído. Beleza. Segunda dica, tá? Diz assim: olhe para os dois lados quando for atravessar e espere os veículos pararem. Tá aí as imagens. Ao atravessar uma rua, se espera que atravessar na faixa, tá? Você olhe sempre para um lado e olhe para o outro,
tá? Porque se vier algum carro, alguma bicicleta, alguma moto, você não atravesse, porque às vezes a gente erra o tempo, tá? Então é melhor, se vier algum veículo, deixa passar, depois quando estiver livre, você atravessa. Então é a ideia do cuidado, de sempre olhar, tá, para os dois lados da via antes de atravessar. Aí tem uma chargezinha aqui, né, da Xuxa para os baixinhos, né? Tem que parar, olhar o sinal, olhar para um lado e para o outro. Tem que esperar fechar o sinal para atravessar. A gente sempre sai para passear, mas preste atenção quando atravessar. Eu acho que até uma melodia, né? Mas eu não sei cantar bem, então siga essa dica, siga essa orientação. Eu não sei, eu acho que foi alguém importante que chegou na cidade, esses fogos, tá? Então deu para entender a segunda orientação, a segunda dica? Toda vez que você atravessar, tá, uma via pública, olhe sempre para um lado e para o outro. Se vier algum veículo, deixe-o passar. Só se estiver bastante longe, tá? Se estiver bastante longe, se você vê que dá tempo, faça. Se não, espere o veículo passar para depois atravessar. Mas espere ele atravessar todinho, quando ele tiver uma distância bem segura à frente. Porque às vezes pode ver um outro veículo de lá, tá? Se você querer logo atravessar, quando o veículo passar e querer logo atravessar, não faça isso, tá? Espere o veículo passar, quando ele tiver já bem uma distância bem legal, aí você percebe que não vem outro na outra via, tá? Então sempre espere ele passar aqui totalmente, porque pode acontecer que pode vir um daqui, pode vir um daqui e você não perceber, aí esse passa e quando você percebe vem um outro por trás, né? Já vi acidentes acontecerem assim. Então espere o veículo passar totalmente a uma certa distância para você atravessar com cuidado, olhando sempre. Tudo bem? Beleza, vamos lá. Aqui eu digo umas orientações que jamais façam isso, tá? Jamais atravesse uma via olhando o celular. Jamais caminhe por aí usando o celular. Porque tem duas situações. Você não está prestando atenção. Se você está no celular, você está desorientada da realidade que a circunda, tá? Você está desorientado nessa situação. Existem duas coisas. Você pode ser passado numa faixa com sinal aberto para os carros e ser atropelada. Você pode tropeçar em algo. Você pode cair em algo, né? Cair num bueiro, por exemplo. Acontece muito. Cair de uma calçada, por exemplo. A calçada você não viu, você pisa em falso, pode fraturar a perna, se machucar gravemente, né? Que eu já vi isso acontecer. Tá? Ou você distraído no celular, você pode ser vitimada de assalto, né? Então não façam isso em via pública, isso é erradíssimo, isso é muito perigoso, tá? Terceira dica ou orientação, diz assim, lá no livro diz assim: atravesse sempre na faixa de pedestre ou nas passarelas, elas foram feitas para ajudar você. Pronto. Passe sempre aonde, atravesse sempre aonde, nas faixas, quando o sinal tiver fechado para os carros. E eu falei, conte de 1 até 3. 1, 2, 3. São 3 segundos. Porque espere sempre, se às vezes existe motoristas mal educados, principalmente motociclistas, que gostam de atravessar no sinal fechado. Então, aí às vezes te atropela na faixa de pedestre. Então, conte sempre de... Quando fechar o sinal, conte 1, 2, 3. São 3 segundos, aí sim você atravessa, tá? Prestando atenção, tá? Na pista, na via, na faixa. Presta, não ande na faixa igual a de novo a senhora, né? Olhando, passando, distraído, que você pode acontecer algum acontecimento imprevisto aí. Você pode se tacar com alguém, né? O mais simples seria você
bater em alguém, teu celular cair, quebrar, né? Aí a gente acha pouco, né? Então não façam isso, tá? Atravesse sempre, quando for atravessar uma via, se tiver faixa de pedestre, atravesse na faixa de pedestres, tá bom? É uma segurança para nós pedestres. Quarta dica aí do nosso livro diz assim: ande na calçada, tá? Qual é o lugar do pedestre andar? É no meio da rua, no meio da via pública? Não, é na calçada. Então, a calçada ela é feita justamente para nós pedestres usufruirmos dela, tá? Aí às vezes, no comércio, alguns comerciantes, né, utilizam a calçada como extensão da loja. Isso não pode, isso é proibido, tá? Isso não pode acontecer, tá? Então, se acontece isso na nossa cidade, tem que instigar a lei, né, a fiscalização, porque a calçada deve estar sempre à disposição da sociedade. Então, a calçada é um bem público e não um bem privado. Aí, às vezes, as pessoas tornam as calçadas a extensão da casa delas. Não pode, tá? Isso é proibido, tá? Porque a extensão, ela é uma via a calçada é uma via pública aonde os pedestres devem sempre se locomover, tá? Então, andar na calçada com atenção, sem distração com o uso do celular, beleza? Essa é a quarta dica, a quarta orientação para vocês. Aí vocês verem nas imagens aí, né, como as pessoas estão andando de forma correta, tá? Beleza? Vamos lá. A quinta orientação, a quinta dica para vocês, que isso aqui deve ser praticado, isso aqui deve ser vivenciado, tá? São coisas práticas, não é teoria, isso aqui é prática, tá? A quinta diz o seguinte: não corra ao atravessar a rua. Olha só o que o camarada aí tá fazendo. E já tá tudo errado aí, né? Ele está atravessando aonde? Ele está atravessando uma via pública, mas não na faixa. Nós já falamos que tem que atravessar na faixa, correto? O cidadão aí está atravessando em um lugar esporádico, né? Um lugar que não é para fazer, não é para estar. Ele está correndo ainda, porque não meio de ser atropelado, tá? Dois perigos. Ele não está na faixa e ele está correndo. Se por acaso ele pode estar correndo, porque ele deve estar percebendo que já vem carro aí, tá? E geralmente o carro vem com uma velocidade. Aí ele se afoba e corre. E se ele tropeçar? O que vai acontecer? Aí isso é uma via de duas mãos, né? Uma via de duas mãos, né? Então pode vir carro de um lado e carro do outro, parece, né? Aí o que pode acontecer? Pode acontecer um acidente, ele pode causar um acidente de trânsito, ele pode causar até a própria morte, tá? Então não corra antes ao atravessar a rua, até na faixa, você vai ver aqui no desenho, até na faixa não atravesse correndo agoniado, porque você pode se acidentar sozinho, você pode tropeçar ou tropeçar em alguém, tá? Então não corra na faixa e não atravesse uma rua fora da faixa correndo igual esse cidadão que está dando aí um péssimo exemplo para nossa sociedade. Está colocando a vida dele em risco, está colocando a vida de outras pessoas em risco também, porque ele pode causar um acidente de trânsito, viu, turma? Esse aqui em Belém em Belém não, aqui em Capanema mesmo, você vê muita gente, crianças, idosos, homens, mulheres, jovens, adultos, enfim, muita gente que tem esse péssimo costume de atravessar onde não deve e às vezes correndo, se desviando dos carros. Então esse é um perigo muito alto em fazer isso, tá? Eu mesmo já desviei muita gente, carro, de moto, né, em relação a isso, né? Então, não façam isso, tenham maior cuidado. E quem vocês verem fazendo que conhece, chame a atenção deles, tá bom? Uma forma de garantir a nossa vida, garantir a nossa segurança. Tudo bem até aqui? Vamos lá para a próxima
orientação ou dica. Isso aqui é muito frequente, tá? A sexta diz o seguinte: olha lá no livro. Não coloque a cabeça ou os braços para fora da janela do carro ou ônibus, porque isso pode provocar acidentes. Tá, o camarada colocou a mão aí, né? 2 erros aí. Ele tá fumando dentro de um veículo fechado. Não pode, isso é proibido. Tá? E ainda coloca o braço para fora. Pode vir um motociclista, pode vir um outro carro e pá no braço dele e quebra o braço, arranca o braço. E aí, né? Você facilitou um acidente, você proporcionou, facilitou que ocorresse uma fatalidade com você como membro do seu corpo, né? E na outra foto, né, isso acontece muito com as crianças, os jovens, os adolescentes, né? Colocar a cabeça toda para fora, né? Querer tirar uma selfie ainda. Então isso não pode, isso é muito grave, tá? Isso pode ocasionar uma tragédia na vida de vocês, tá? Então aconteceu já casos de crianças em ônibus colocarem, por isso que esses ônibus interurbanos eles não abrem mais janelas, são todos com ar refrigerado, né? Com ar condicionado e as janelas travadas. Por quê? Porque acontece vez em quando acontecia o caso de uma criança cair, né? Queria olhar e cair, tá? Uma criança vai colocar a cabeça para de fora e vir um outro carro, já aconteceu um acidente assim, tá? Então, ou algum animal, um passarinho, um morcego, um inseto vir e bater no rosto, né? Ferir o olho, né? Entrar nas narinas, na boca. Aconteceu um caso aqui de Paragominas para Belém, né? Um inseto, né? A criança colocou a cabeça para fora, conseguiu destravar a janela, colocou a cabeça para fora e veio um inseto no olho dela, né? Vazou o olho da criança. Então, porque o impacto ele é muito grande, né? O carro está numa velocidade X, você recebe o impacto, é um peso muito grande em cima do membro e os nossos olhos são muito sensíveis, né? E a criança, infelizmente, perdeu a visão de um olho. O olho vazou, tá? Destruiu o olho. Então, não façam isso. Isso é mau exemplo. Se você vê um adulto fazer isso, é mau exemplo. O corrija, tá? Chame a atenção, tá? Vamos evitar esse tipo de problema. E outro problema também acontece, você colocar todo como essas crianças estão fazendo, é você sem querer destravar a porta. Sem querer você abrir a porta, aí cai todo mundo. Porque se você está se colocando na janela é porque está sem cinto de segurança. Então você pode ocasionar também esse perigo de cair do carro ou abrir a porta ou receber o impacto de algum objeto ou animal ou um outro carro fraturar um membro seu. Então isso aqui é perigosíssimo demais, tá? Fica lá na tua com cinto seguradinho, bonitinho. Tudo bem, turma? Então tá aí para vocês, crianças, e ensinem os pais de vocês, se caso for necessário. Beleza? Então vamos lá. Sétima orientação, sétima dica. Vamos lá, lê lá no livro, diz assim: se houver policiais ou agentes municipais de trânsito, siga as suas orientações ou peça alguma instrução se tiver dúvidas. Os guardas de trânsito, os agentes de trânsito não estão ali só para te multar, brigar com você. Eles estão para te orientar no caso se você tiver alguma dúvida, principalmente se você estiver numa cidade estranha, diferente da sua, tá? Então eles estão ali para orientar, te ajudar a solucionar uma situação, tá? E obedeça sempre as sinalizações e obedeça sempre os comandos dos agentes de trânsito. Eles jamais vão te colocar em uma situação desagradável, tá? Eles vão sempre te auxiliar. Esse caso aconteceu comigo, é a primeira vez que logo eu tirei minha carteira de habilitação, fui a Belém, né, com um amigo,
tá? E eu não sabia muito andar dirigindo em Belém. Eu sabia me movimentar no ônibus, mas dirigindo eu não sabia. Aí o que eu fiz? Né? Em toda esquina que eu via um guarda, eu parava e perguntava. Assim, sim, os caras me orientaram e me orientaram tudo direitinho, tá? Então, estão aí para os agentes de trânsito estão aí para nos ajudar, nos orientar. Por isso que eu coloquei dia 23 de setembro, Dia Nacional do Agente de Trânsito. Tá? Então vamos respeitar. O agente de trânsito não é só para multar. Ele só vai te multar se você estiver errado, todo errado. Aí sim, ele tem o direito, o dever de dar uma multa para você, uma penalidade. Se você estiver tudo ok, ele não vai fazer isso. Ele vai pelo contrário. E vai te ajudar, tá? Então tá aí, essa é a nossa sétima dica, nossa sétima orientação, ok, turma? Então vamos lá, né? Visualize aí as imagens, né? Estão aí para ajudar. E vamos lá para nossa próxima dica, né? A oitava diz assim, olha lá. Evite brincadeiras que evite brincadeiras que possam distrair os motoristas, tá? Então, quando o papai ou a mamãe estiver dirigindo o carro, tá? Não converse com ele, não o distraia. Por quê? Porque pode ocasionar um acidente. Ah, papai está dirigindo, e pai, olha aqui para cá, vamos tirar uma selfie. Não faça isso. Você está botando a sua vida em risco, botando a sua vida e a vida da sua mãe, seu pai ou seus irmãos. Então, você pode ocasionar um acidente em tirar sua própria vida, tirar a vida dos seus parentes e, pior, tirar a vida de outras pessoas que não tem nada a ver com a tua irresponsabilidade. Não façam isso, tá? As crianças são muito apelativas, então não façam isso. Não distraiam o motorista, tá, que estiver no volante, tá? É um perigo isso, tá? Por isso que se vocês entraram alguma vez em algum ônibus, está sempre lá, assim, não converse com o motorista. Não é que ele é antipático, enjoado. Não converse com o motorista, porque você não pode distraí-lo. A atenção dele deve estar exclusivamente para a estrada, para o trânsito, e não pode estar se preocupando com o que está acontecendo atrás com você, tá bom? Então fica aí quieto, vai jogar teu joguinho na boa, tá? Então não distraiam como recomenda e não façam como essas famílias estão fazendo aí, né? Ficando olhando para trás, se distraindo. Não façam isso, porque acontece muitos acidentes com essa situação. Então fica essa dica aí para vocês, viu, caros alunos? A nona dica diz o seguinte: se for dar um passeio com seu animal, cuide bem dele. Use a coleira para que ele não ande na direção dos carros. Por exemplo, quando você estiver andando, um pedestre, coloca a coleira no bichinho, porque ele pode se enraivar com algum veículo, pode correr e pode ser atropelado. Tá? Ou quando você estiver dentro de um carro, não deixe o cachorro assim solto, como está esse cidadão aqui, né? Por quê? Porque ele pode se distrair, ele pode se motivar em alguma situação e pular do carro, tá? E fatalmente ele pode ocasionar um acidente com ele e com outra pessoa. Então, como é que deve ser? Deve ser preso aqui como no cinto, como está nessa pequenininha aqui, tá? Ou no cinto de segurança, numa cadeirinha, como alguns colocam aí também, tá? Ele tem que estar amarrado para que ele não sofra nenhum tipo de acidente e para que ele não cause nenhum acidente, tá? Nesse cidadão do carro azul, ele está totalmente errado, está todo solto aí, tá? E ele pode ocasionar um acidente, ele pode promover um acidente com ele e com outras pessoas que não tem nada a ver, tá bom? E se você for sair como pedestre, use sempre a coleira, não deixe escapar, porque ele pode querer
Você já viu, né? Ele pode ver um cachorro, não pode ver um carro e quer latir e correr atrás. E nessa, ele pode se dar mal, ele pode ser atropelado. E nós não queremos isso pro nosso pet, né? Então, vamos ter cuidado com nossos animais de estimação, tá? Esse outro foi bem engraçado, né? Todo amarradinho. A 10ª dica ou orientação diz o seguinte: olha lá pro livro. Não brinque ou ande de patins, skate ou bicicleta no meio das ruas e próximos aos automóveis. Tá? Não faça, não brinque na rua de patins, de bicicleta ou de skate, no meio dos carros. Todos devem fazer essas atividades em parques, clubes, praças, jardins, quintais, campos ou escola. Tá aí o lugar, tá? Se você não tem uma praça, um parque, aí fica meio complicado, né? Você vai para um clube, vai para o quintal, né? Mas não no meio da rua. Por quê? Porque você pode ser atropelado, literalmente, pode sofrer um acidente, tá? Então, às vezes, em algumas cidades, né, existem as ciclovias, né, as ciclofaixas, né, parques, e algumas crianças praticam skate, o patins, né? Que mais? Campos, jardins, né? Então, algumas cidades existe essa possibilidade. E algumas pequenas cidades, às vezes, é no meio da rua mesmo, é na via pública mesmo. Mas, claro, com muita cautela. Crianças menores de 10 anos, de 12, 13, 14 anos, jamais deve estar andando de bicicleta, de skate ou patins no meio de uma via pública, né? Porque é complicado, você pode sofrer um acidente, né? O péssimo exemplo desse pai lá, olha, tá no meio da rua com os 2 filhos de patins, né? Já que essa outra já deve estar, essa senhora com os filhos já estão num ambiente já próprio para isso. Esse outro rapaz aqui de skate, né? Esse aqui é um skate, né? Ele tá literalmente no meio da rua, bem no meio, tá? E essas crianças de bicicleta provavelmente também estão numa ciclofaixa. Então, ciclofaixa pode. Na rua, não. Por quê? Porque você pode sofrer um acidente, tá? Tudo bem aqui? Deu para entender? Beleza, vamos lá, continuando. E a nossa última orientação ou dica é o seguinte: olha lá para o livro. Se a bola cair na rua, não corra para buscá-la. Peça isso para um adulto ou olhe se está vindo um carro antes de buscá-la. A questão da bola, chutou, foi lá para o meio atravessou, foi para o meio da rua, ou caiu no quintal do vizinho. Não pule o quintal do vizinho para buscar, porque você não sabe se tem um cachorro brabo te esperando. Então é melhor arrodear e pedir para o vizinho dizer que caiu a bola, ele pode te ajudar, tá? A bola caiu lá no meio, foi pro meio da rua. Não vá correndo desesperado buscar a bola, porque pode vir tá tão distraído em resgatar a bola para você jogar seu futebol que você pode não perceber que está vindo um veículo e pode ocasionar aqui um problema, um acidente, tá? Então essas situações são muito corriqueiras, principalmente em Capanema, nas pequenas cidades. Outra situação também que é muito comum é as crianças brincarem no meio da rua, como esses garotos estão fazendo aí, tá? Muito cuidado com essas brincadeiras. Ah, mas não tem espaço, não tem um parque, não tem nada. Né? Infelizmente não tem isso, né? Mas o conselho é não fazer, tá? Tem quintal na tua casa? Então vai brincar lá no teu quintal. Eu quando era mais novo, né, mais novinho, eu brincava de bola no quintal dos vizinhos, na casa dos meus primos, né? Fazia um campo e ia brincar bola, tá? Todo mundo jogava bola tranquilo, sem estar se preocupando com carro, com bicicleta, com moto. Então, brincar bola na rua não é aconselhável, não aconselho, não façam isso, porque você não sabe como é que tá o outro, né, o motorista, né? Ou o ciclista, ou o
motociclista, né? Então, para evitar um acidente, um problema, é melhor você se dirigir, jogar seu futebol em um outro ambiente. E quando a bola cair no meio da pista ou no quintal do vizinho, não vá desesperado pegar, tá? Peça para o vizinho ou espere se cair na rua, espere se vem algum carro ou peça para um adulto fazer isso. Então tá aí, turma, as nossas dicas de trânsito para os pedestres. Essas dicas, elas salvam vidas, tá? A gente finaliza com essa frase aqui. Desejo para vocês um bom estudo, professor Ariston, tá? Deixa essa frase para vocês, que diz o seguinte: no trânsito, a escolha é sua. Faça um pacto pela vida. Faça um pacto pela vida. Então, desejo tudo de bom para vocês, tá? Temos uma atividade. Essa atividade está na página 69 e a página 70, tá? A página 70 é um texto do qual, tá, vocês irão fazer a leitura do texto. Página 70. Vocês vão fazer a leitura do texto e vão responder no caderno as 5 perguntas que fazem relação ao texto e essa nossa aula também, tá? Deu para entender? Exercício: 4 perguntas na página 69 e 5 perguntas na página 70, que é as perguntas do texto. Por isso, tem que ler o texto. O textozinho lá para refletir. Tá bom, turma? Então tá aí nossa aula. Eu espero ter ajudado, tá? Então, até a nossa próxima aula, se Deus quiser, tá? Um abraço para todos vocês. Tchau.